Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Hoje, a nossa equipe está em Salvador. Nesta casa, neste lugar muito especial, obra social de Irmã Dulce, onde Irmã Dulce viveu, morreu, foi visitada pelo então Papa João Paulo II, e quem nos recebe aqui é o arcebispo emérito de Salvador, Dom Murilo Krieger. Dom Murilo, uma alegria conversar com o senhor. Pois bem, estou aqui nessa casa tão abençoada, onde aprendi muito, especialmente com aquela que está atrás de toda essa obra. Aliás, foi um presente, posso dizer desde já, quando eu fui nomeado para Salvador, em 2011, já se sabia da beatificação de Irmã Dulce. E aí as perguntas eram sempre, como é que vai ser, o que o senhor acha, o que ela ensina, e eu conhecia pouquíssimo para dizer nada. Sim, foi uma aula, uma escola. Aí eu tive que me aprofundar, fazer um cursinho intensivo de Irmã Dulce. Assim foram 8 anos e, para minha surpresa e alegria, ela acabou sendo beatificada ainda no meu tempo. Aliás, algo semelhante aconteceu em Florianópolis. Eu estava saindo, a Madre Paulina foi beatificada. Quando eu voltei como arcebispo em 2002, ela foi canonizada. Aqui é a mesma coisa. Eu penso que as santas me precedem para rezar por mim, sabe? Quando eu sou frágil e necessitado. E elas pensam, temos que cuidar desse nosso irmãozinho aí. Mas foi algo especial, realmente que marcou esse meu período, pela marca profunda que Irmã Dulce deixou no coração do povo baiano. Eu digo sempre que ela entrou no coração do povo. Entrou, tipo assim, Santo Antônio, porque tem santos que você admira, olha de longe, mas se identifica até em muitos aspectos, mas com Irmã Dulce há realmente algo especial, mesmo porque grande parte aqui do povo a conheceu, alguns conviveram com ela, outros têm histórias que ouviram dos pais, dos avós. Sim. Então há uma unidade muito grande entre Salvador e Irmã Dulce. E quando você anda pelas ruas de Salvador, você vê imagens, né, nos muros, nome de comércio, isso é bonito, é uma paixão pelo nome e não Dulce. só do católico, porque ela deu um testemunho muito bonito de acolhida. Ela acolhia todos, não perguntava, você é católico? Ah, então vou atender. Você não é católico? Ah, não. Não, ao contrário, nem queria saber a religião. E com isso ela mostrou que o amor realmente tem que acolher o outro porque o outro é necessitado, não porque tem um rótulo, alguma coisa de especial. Quer dizer, o próximo é como no caso da parábola do bom samaritano, que aí muito apropriadamente foi escolhido para a campanha da fraternidade. O próximo é o necessitado, é aquele que eu encontro e que precisa de mim, não é aquele com quem eu me identifico. Dom Murilo, deixa eu contar um segredo para quem nos acompanha pela TV Evangelizar. Nós marcamos com a sua assessoria aqui em Salvador umas 2, 3 vezes essa entrevista, não deu certo, né? E daí a Sara, assessora de comunicação, marcou para o dia 11 de março, uma quarta-feira. Estava marcado para a gente gravar essa entrevista de manhã. Daí, de repente, na semana anterior, a Sara me comunica, olha, Dom Murilo pediu para ser à tarde, porque de manhã ele não vai poder te atender de jeito nenhum. Então, nós remarcamos a entrevista, estamos gravando à tarde aqui agora, e hoje de manhã, no hotel, eu soube, pela CNBB, que o Papa Francisco aceitou a renúncia, pedido de Dom Murilo Krieger, então arcebispo primaz do Brasil, arcebispo de Salvador. Hoje nós estamos gravando já como administrador apostólico. Estou tratando já o senhor como emérito de Salvador. Né? 75 anos de idade? O senhor está muito novo. 76,5. 76. Aliás, é bom que eu esclareça uma coisa, porque parece assim, renunciou, parece que não queria mais trabalhar. Isso, dá a impressão. Na verdade, o Código de Direito Canônico prescreve que o bispo, ao chegar aos 75 anos, apresente sua renúncia ao Papa. E se por acaso esquecer, eles vão mandar uma cartinha lembrando, olha, você já fez 75 anos, esqueceu-se de mandar, vai ver que não recebemos ainda. Bom, e eu ainda fiquei 1 ano e meio a mais. Eu quis, então foi me dado assim uma grande chance. Então a gente apresenta, e eu penso que há muita sabedoria nisso. Até pouco antes de eu fazer 75 anos, o Papa escreveu uma carta para os bispos chamada Aprender a Despedir-se. O despedir-se é uma arte, porque você tem que, de repente, perceber que a mudança de vida não é algo negativo. Você vai ter, como no caso de bispo, que tem a responsabilidade por uma diocese, e não é pequena,
De repente você deixa o cargo pela idade, mas vai fazer outras coisas sem aquele peso da responsabilidade. O peso do governo, né? É o peso do governo, os problemas econômicos, os problemas pessoais. Então, eu penso que isso é natural e a igreja é muito sábia nisso, porque às vezes também tem bem irmãos, eu realmente me considero com boa saúde, mas eu vejo que tem irmãos que nessa situação já estão bem mais decaídos, sofridos, arrastando. Aí é realmente uma graça para ele, de repente, poder dizer, chega, deixa que o outro conduza o barco de Pedro. Ótimo. No final da entrevista, nós vamos voltar a falar sobre a questão da renúncia, da saída do governo da Arquidiocese de Salvador, mas vamos começar pelo início. Tudo começou em Santa Catarina, na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, né? O senhor é consagrado a essa congregação. Sim. Depois que é eleito bispo, o Papa escolhe o senhor bispo, há um rompimento com a congregação ou não? Há um rompimento do ponto de vista jurídico. Quer dizer, eu não posso mais votar dentro da congregação, eles não podem mais me escolher e votar nada, porque eu estou sob a jurisdição do Papa. Mas a vida do carisma, isso continua. Tanto que, quando fica emérito, pode então voltar, como eu voltarei para o interior da congregação. Então, ligado à congregação, a gente sempre é. E eu sempre me senti muito identificado com a congregação dos padres do Coração de Jesus, deonianos. E nesse meu trabalho de bispo, claro que eu trouxe muitas marcas da congregação. A disponibilidade, o reconhecimento da importância dos meios de comunicação social, a preocupação porque meu fundador era muito ligado a questões sociais também. Então, eu diria assim, eu nunca deixei de ser deoniano, Padre Deon foi o fundador da congregação, e agora volto para a comunidade deoniana e vou aí servir a igreja da forma que for possível. Mas quando eu entrei na congregação, eu logo me identifiquei muito com o espírito, com o jeito de ser, com o carisma, essa paixão pela igreja e pelo Papa. Isso foi uma herança que o nosso fundador nos deu, fidelidade. E eu sempre penso assim, se entrar na igreja para dar trabalho, então não vale a pena. Então procurei sempre trabalhar em comunhão. Houve essas minhas mudanças todas. Eu fui auxiliar de Florianópolis inicialmente, 6 anos, de 85 a 91. Fui para Ponta Grossa, 6 anos, sempre achando que ia ficar lá. Não digo como auxiliar, que eu sabia que era provisório. Fui para Maringá, onde fiquei 5 anos, de 97 a 2002, Paraná. De Maringá, voltei para Florianópolis como arcebispo, também achei que seria o final, 9 anos. Aí veio, surpresa, veio a minha nomeação para Salvador. E aí a gente vê uma coisa, como a gente fica mais humilde nas apreciações. É verdade isso, mexe de Deus, com o ego da gente também. Mas você, de repente, você começa a ver o seguinte, o povo de Deus é povo de Deus, sedento de Deus, da palavra de Deus, apaixonado por Jesus Cristo, varia a forma, o jeito, o sotaque, mas assim, os problemas pessoais, problemas comunitários, são muito semelhantes. Às vezes a gente fala, mas saiu de Santa Catarina para a Bahia. Mas, na verdade, é mais às vezes o clima que influencia, mas como eu morei em Maringá, que é muito quente também, eu já tinha feito um cursinho vestibular de temperatura. Então, na verdade, o povo, você trabalha, o povo responde, e por isso que eu não vejo, nunca vi um problema essas mudanças. Sim. E a igreja precisou de mim. E é um exercício de humildade, né? Porque eu falei da questão do ego, porque todos nós somos assim, né? Nós somos sentimentais, né, Murilo? Então, a gente se apega a uma cidade, a uma paróquia, a uma comunidade, e daí quando faz essa transferência, às vezes há uma ruptura muito grande, né? Mas aí eu aprendi um princípio que eu sigo e que eu ensino. O seu coração deve estar onde estão os seus pés. Fui para o Paraná, onde eu fiquei 11 maravilhosos anos. Acabou, para mim, Paraná era o meu chão. Virou paranaense. Virei paranaense. Voltei para Santa Catarina, então meu estado era mais fácil. Vim para a Bahia. Então não tive esse problema de minha adaptação, também não fico, lá que era bom porque aquele... Não, eu acho assim, cada povo, cada comunidade tem o seu jeito de ser, seus valores, seus limites, e a gente tem que caminhar a partir disso. Agora, Salvador foi de fato uma surpresa para todos nós, né? Sim. Eu vim na tua posse, viu? Estive aqui, e por isso que é um privilégio estar aqui hoje no dia
da renúncia do senhor. Sim. Nós estávamos lá na catedral, um momento lindo, né? Foi bonito. Eu moro em Maringá, então a gente saiu lá de Maringá em caravana, muita gente de Maringá veio acompanhar, e um privilégio. Agora, Salvador, primaz do Brasil, sede primacial, o senhor tem vários marcos aqui, o senhor deixa muitos marcos. Um dos marcos é a organização da história da arquidiocese, né, dos documentos históricos. Sim. E também foi uma aula para o senhor, de história Sim, da igreja. Porque começou assim. Quando eu estava me preparando para vir para cá, em Fátima, em Portugal, fui de uma semana de retiro, eu pensei, onde é que está a bula? O que diz a bula de criação da diocese? Procurei, ninguém sabia, conhecia o texto em latim e a tradução. Aí lá em Portugal, falando com um bibliotecário lá do santuário, ele me disse onde deve ter é a Torre do Tombo, em Lisboa. Seria o arquivo deles, histórico. Aí eu pedi para ele ver isso para mim. Ele se comprometeu. Vai passar uns meses, eu vi que não via nada. Eu disse, eu vou escrever. Escrevi lá para o pessoal da Torre do Tombo, me apresentei. E quando disse que queria fazer um livro com os documentos, eles se encantaram, me mandaram a cópia da torre, da bula de criação da Diocese de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. A partir daí, deve ter, vou procurar mais documentos significativos. Fui achando e deu o livro que foi lançado no ano passado, que realmente é um marco, porque é uma riqueza, uma diocese como essa merece conhecer bem a sua história. Quantos anos de história, Salvador? Começou em 1551, a diocese. É interessante que o município foi criado em 1549. Isso é inédito na história. 2 anos depois, foi criada a diocese. Não existe isso. Um município de 2 anos, Maringá, que também é nova, foi criado com 10 anos de município. Pouco tempo, né? Aqui 2. Porque, na verdade, aqui foi uma cidade planejada para ser a capital, então logo trataram de criar aqui. E até de 1500 a 1530, Salvador pertenceu a Lisboa. De 1530 a 1551, pertenceu aí a Funchal, Ilha da Madeira. Ilha da Madeira foi a maior diocese da história da igreja. Tinha todas as ilhas, Açores, Madeira, Angola, Moçambique, Brasil. Nunca existiu uma diocese tão grande. Em 1551, com a criação da diocese, então o Brasil todo pertencia a Salvador. Em 1676, 125 anos depois, foi criada a diocese de Olinda, não havia Recife ainda, Olinda, e Rio de Janeiro. E Salvador ficou arquidiocese, a primeira, a mais antiga. Então, durante 125 anos, todo o Brasil pertenceu a Salvador. Depois, com a criação dessas 2 dioceses, foi se esfacelando até chegarmos hoje na situação que estamos. E por isso chamamos de primaz. Primaz, porque é da primeira. Interessante que no documento diz que a diocese foi criada para ser um refúgio para os cristãos da região. Achei muito bonita essa palavra. Sim, é. Refúgio. Vamos cuidar dos cristãos dessa região. Lá. Dom Murilo, o senhor também deixou um marco aqui na restauração dos prédios históricos da diocese. Quando o senhor chegou aqui, com um olhar de estrangeiro, né, de fora, bateu o olho e falou, isso precisa ser restaurado. O senhor teve essa visão? Foi. Histórica. A visão foi quando, 2 dias antes da minha posse, eu fui conhecer a catedral. Quando eu entrei, vi um pano imenso no fundo, a igreja meio descolorida, eu pensei, meu Deus, que pena que está assim. Mas eu pensei, como arrumar isso? Aí, logo me encontrei, tempo depois, com o presidente do IFAM, que me perguntou, Dom Murilo, o que eu falei das obras, tudo que precisava ser restaurado, se fosse para o senhor escolher uma obra, porque não dá para fazer tudo, o que o senhor escolheria? Eu disse, olha, como bispo, eu escolheria a catedral, que é a igreja do bispo, e está precisando. Mas, pelos anseios do povo, eu penso que deve ser o Palácio da Sé. Palácio que foi feito por um bispo no começo do século XVIII, D. Sebastião Davide, 1707 foi inaugurado, porque lá precisa restaurar, estava fechado, abandonado. Bem, no final, deu para restaurar a catedral, deu para restaurar o palácio e mais várias igrejas aí. Mas porque teve muita gente que colaborou comigo e a gente tem que aprender o seguinte, ninguém vai bater na porta da sua casa, nem da casa do bispo, para perguntar, tem alguma obra para fazer, alguma igreja para restaurar?
Se você não for atrás de brigar e viajar e telefonar e for aquele chato do evangelho que Jesus fala do sujeito que estava dormindo, veio um amigo, eu quero pão, quero ser bebida, não vou dar. Aí o cara ficou batendo, disse, bom, então a gente tem que ser um pouco esse chato. Tem que pedir. Pedir, insistir, pedir, Jesus pedir, insistir, bater. E aí, graças a Deus, as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo. Ótimo. Esse é Dom Murilo Krieger, arcebispo emérito de São Salvador, na Bahia. Nós estamos aqui hoje em Salvador gravando nas obras sociais de Manduce, este prédio maravilhoso que conta toda a história também de Manduce, na presença de Dom Murilo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Hoje, em Salvador, com o arcebispo emérito de São Salvador, na Bahia, Dom Murilo Krieger, que deixou recentemente a Arquidiocese de Salvador, agora vive em Santa Catarina, mas nós estamos gravando aqui nas obras sociais de Irmã Dulce, um marco para a história da Igreja, na vida da Igreja Católica do Brasil. Dom Murilo, quando o senhor saiu de Florianópolis e veio para Salvador, a grande pergunta era como que Dom Murilo vai trabalhar com a diversidade religiosa em Salvador, né, que é muito grande. E hoje o senhor tem uma história já vivida. Qual que é a política ideal para se trabalhar este assunto, a diversidade religiosa, o diálogo interreligioso? Olha, em primeiro lugar, respeito. A gente tem que aprender a conviver com o diferente. Eu posso ter convicções como eu tenho, mas eu não posso querer que todo mundo tenha as mesmas convicções que eu, no campo religioso, no campo político, visão econômica, campo esportivo. Eu acho que temos que aprender que o outro tem sua maneira de pensar, suas motivações, e eu tenho que aprender a respeitar e a dialogar. Em segundo lugar, eu vejo o seguinte, desde o início eu pensei assim, Deus não me colocou lá para brigar com religião, para discutir sobre isso, me colocou para anunciar Jesus Cristo. E eu vi a minha vinda para cá, desde o início, uma coisa que me chamou a atenção foi o nome da cidade, Salvador. Puxa, Salvador, uma cidade que tem o nome daquele que é o nosso Redentor, enviado pelo Pai. Então, desde o início, eu vim para cá nessa convicção, eu tenho que apresentar o Salvador. Aqui, isso é a proposta. Então, eu acho assim, a minha função é apresentar Jesus Cristo para o católico, para que se aprofunde nele, se entusiasme cada vez mais por ele, e também para quem não conhece, mas ele não vai conhecer Jesus se eu for um cara combativo e quiser à força apresentá-lo. Eu tenho que mostrar os valores de Jesus Cristo. Então, às vezes, a minha aproximação com outras igrejas foi mais a partir de valores comuns que a gente defende, porque toda religião defende a democracia, a paz, o respeito, e evitando coisas negativas, não roubar, não ofender o outro, não caluniar. Então, a partir daquilo que temos em comum, vamos tentar nos aproximar. Então, nesse sentido, eu penso que consegui, porque não é que eu acho assim, se trata de ceder, não. Apresentar. São Pedro tem uma expressão muito feliz na sua primeira carta, quando ele diz, sabei dar aos que vos pedirem as razões da vossa esperança. Eu tenho que apresentar. Agora, eu tenho que viver aquilo de que eu sou convencido, para que o outro veja que, puxa, essas ideias orientam a vida dele. Então, aqui foi nesse sentido, tive diálogo com muita gente, sempre num grande respeito, sem grandes problemas. Agora, evitando também a fusão, porque... Sincretismo, porque tem muita gente que acha, daqui inclusive, mas especialmente classe intelectual, que o sincretismo é valor. Mas eles defendem... O valor cultural? É, porque eles acham que é como se fosse uma boa convivência. Ótimo. Eu digo não. O sincretismo é pegar várias ideias, no campo religioso, várias ideias religiosas, colocar no liquidificador, sai uma pasta. O que é isso aqui? Que religião é? Não é nada. Então, o sincretismo não é valor. Diferente é o diálogo religioso, o respeito. Porque no sincretismo todo mundo perde.
Especialmente quem acaba aderindo ao secretismo é quem não tem muita convicção de sua fé, então, no fim, não é nem católico, nem candomblé, nem espírita, nem nada. Não, acho que cada um viva a sua fé e procure se aprofundar nela. Nós vamos ser muito práticos também, Dom Murilo, porque também essa proposta do programa, né, um diálogo aberto e franco, como nos pede o Papa Francisco. Por exemplo, aqui, a questão de Iemanjá. Como é que Dom Murilo, pastor, catequizou sobre isso, para diferenciar, para ensinar os católicos? Quando o assunto, por exemplo, Iemanjá. Justamente, eu vejo, essa é a parte negativa, que eu cheguei a falar com líderes do candomblé sobre isso, que concordaram comigo. Porque eu acho assim, um grande problema quando se confunde. Eu acho assim, nós temos Nossa Senhora, que é Nossa Senhora, temos toda uma doutrina atrás disso, concepção. O Iemanjá é toda uma outra visão. Querer identificar é errado, são duas figuras que não têm nada. A Iemanjá do candomblé não tem nada a ver com Nossa Senhora, a não ser o fato de serem mulheres. Então, eu acho que essa confusão é que é negativa, que está, às vezes, na cabeça do povo, e que se trata-se, então, de a gente procurar esclarecer, para mostrar que, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não querer juntar coisas incompatíveis entre si. E o senhor usou, certamente, a habilidade de comunicação, né? Porque o senhor fala muito bem, né? E para falar sobre essas questões delicadas, precisa de uma simpatia, uma comunicação não violenta, que o senhor tem. Parabéns. Não, viu? precisa, antes de tudo, saber escutar. A gente tem que saber escutar o outro, deixar o outro colocar, porque o grande problema, quando a gente encontra com alguém, e a gente logo quer impor a ideia, a pessoa se fecha. Mas se você escuta, às vezes você tem que escutar, vamos dizer, meia hora, para poder falar 3 minutos. Mas aí, ao menos, naqueles 3 minutos, a pessoa te escuta e com simpatia, porque você teve paciência com ela. Então, acho que a imposição, ainda mais no campo religioso, é sempre negativa. Dom Murilo, a gente fala tanto em diálogo com a comunidade externa, com a sociedade civil organizada, com as outras religiões, mas nós sabemos, né, o senhor sabe muito bem, que o diálogo interno na Igreja Católica é desafiador, né? E eu queria aqui também ouvir do senhor, como arcebispo emérito de Salvador, quais foram os principais desafios na gestão da arquidiocese, na liderança com o clero, o que pegou o senhor que assustou, que, enfim, balançou, quais foram as crises, né? Claro que o senhor não vai falar nomes, mas, por favor, nos exemplifique para ensinar também um padre que está saindo do seminário agora, um bispo que está sendo nomeado. Todo mundo quer saber, né? São cases, são histórias de pessoas experientes que ensinam a igreja. Olha, eu vou lá em Santo Agostinho buscar uma resposta bem concreta para isso. Santo Agostinho dizia assim: nas coisas essenciais deve haver unidade. Nas coisas acidentais, liberdade. E em tudo, caridade. Então, o grande problema é quando, em coisas acidentais, eu fico brigando, me desgastando. Claro que em coisas essenciais eu tenho que procurar defender. É essencial, disso não se pode abrir mão. Mas quando se trata de coisas acidentais, você fica... E pode ver que a maioria dos desentendimentos são por coisas acidentais. Vou contar uma história que explica bem. Isso. Uma vez, eu tinha um superior geral da congregação, eu ainda era padre, superior francês, foi visitar o Chile, porque temos casa da congregação no Chile, e ele foi visitar o cardeal Silva Henriques, que era o grande cardeal da época, muito famoso. Era uma época de turbulência no Chile, no tempo de Allende e tal. E os bispos começaram a trocar ideias entre si, a discutir quase que eu diria em praça pública, porque na imprensa, uma vez criticava uma coisa, outro criticava outra, e foi uma coisa muito desagradável. E esse padre bourgeois perguntou assim, meio ironicamente para o cardeal: senhor cardeal, os bispos do Chile são unidos? Ele parou um pouquinho e respondeu: sim, todos acreditam na Santíssima Trindade. Então eu penso, a mesma coisa nós bispos da CNBB. Todos nós acreditamos na Santíssima Trindade, naquilo que é comum, somos contra o aborto. Agora, querer que 320 bispos, no caso que participam da Assembleia, pensem da mesma forma, então não precisamos de reunião. Para que reunião? Para que Assembleia? Só vamos todo mundo, olha, vamos assumir essa ideia, vamos assumir. Justamente, nós nos encontramos
Porque em muitas coisas temos pontos de vista diferentes. Como é que o meu ponto de vista de Salvador vai ser semelhante ao ponto de vista do arcebispo de Manaus, do arcebispo de Porto Alegre ou daquele que é de Campo Grande, no Mato Grosso? Cada um, são ângulos diferentes, mas naquilo que é essencial nós concordamos. Agora, como dar uma resposta? Esse como. Mas isso é acidental. Só que às vezes se dá tanta importância que se cria inimigos por causa disso. Se separações, desentendimento. Então, eu penso assim, nós temos que, nas coisas acidentais, ter liberdade, depois se reza junto, e se for o caso, se come uma pizza junto também. Liberdade para gerenciar, né? O senhor cuida num quadro de quantos funcionários aqui em Salvador? Na Cúria, na Arquidiocese, aproximadamente? Bom, na Arquidiocese toda deve ter assim, uns 250, contando todas as paróquias, 250, 300 ligados assim à Mitra, né? Nem falo como obra social dessa, colégio, de aí, mas assim ligados diretamente, cerca, ligados às paróquias e à Cúria, cerca de 300. E nós vivemos um tempo de reforma, né? O Papa Francisco trouxe isso para a igreja, reformando a Cúria, reformando as estruturas. O senhor teve que fazer reformas? Uma imensa, muito grande. Quais foram as principais? Porque, primeiro, um dado momento, nós vimos que tínhamos um grupo muito grande de funcionários e que não íamos ter mais condições de pagar. Aí a gente teve que tomar uma decisão que é muito desagradável, mas que eu vi que era necessária, que mandar um grande número embora. Porque ou você... Logo que o senhor chegou aqui? Não, já foi uns anos depois. Então a gente viu que, sabe, com esse aperto, porque é aquela história, a mitra depende da paróquia, a paróquia depende da oferta do dízimo, o dízimo depende da situação do povo, aumenta o desemprego, diminui o dízimo, né? Então, eu vi o seguinte, ou você é realista e faz como todo mundo faz, ou daqui a pouco você tem que dizer para o funcionário, não tenho condições de fazer o teu pagamento, nem esse mês, olha, no próximo também não vou ter, aí nasce o desespero. Então eu pensei, temos que organizar com o mínimo, com aquele mínimo que é necessário e que é possível de a gente manter. Teve que fazer cortes. Cortes. E é a parte dolorosa, chata, assim, muito desagradável, porque você está mexendo com pessoas casadas, que sabem que não vão encontrar emprego fácil, mas aí chega uma hora, ou você é um pouco mais frio no sentido de ter um objetivo. Não adianta, você não pode dirigir uma empresa com o coração. A empresa vai à falência e você junto. E também é um exemplo para muitas paróquias, porque há muitas paróquias com um corpo de funcionários ali excessivo, né? Há estruturas no Brasil que a gente conhece que são excessivas. E pesar, e depois de repente... Então acho que até tem que evitar chegar a isso, na verdade. Mas a verdade é que o mundo vai mudando e a própria tecnologia vai tirando o emprego de muita gente, que de muita coisa que se precisava 6 operários, hoje com 1, com 2 você faz, porque o resto a máquina faz. Mas é assim, é uma evolução que não é negativa, porque surgem outras necessidades, outros empregos. E para muita gente, o fato de ter que enfrentar até o desemprego como desafio, de repente descobre uma potencialidade que a pessoa tinha que não imaginava ter. Dom Murilo, o senhor foi vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, de 2015 a 2019. Eu queria que o senhor relatasse um pouquinho da sua experiência, da diplomacia da conferência, a vida em Brasília, a gestão das questões financeiras e políticas também, que percorre ali o espaço da Igreja na capital federal. Como é que foi essa experiência? Muito rica. Muito rica porque você conhece melhor a Igreja por dentro e conhece melhor como a sociedade vê a Igreja. É muito desgastante, porque você tem uma diocese, tem que se afastar muito, viagem, curso, dar palestra, representar, mas é muito interessante. E eu falando de dentro, preparar uma assembleia, discutir os assuntos, buscar o consenso, porque isso ninguém tem ideia do que significa isso. Reunir 320 bispos com ideias muito fortes, às vezes, em torno de um documento. No fim, você aprovar um documento de uma assembleia com todo mundo aprovando, isso é só o Espírito Santo faz. E todo mundo se identificando, sabe, pode até dizer, não é bem aquilo que eu queria, mas eu concordo com tudo que está ali dentro. Então, isso é maravilhoso. Então, um documento da CNBB não é documento do bispo A, do bispo B. É documento, é a síntese do pensamento. Aí a gente recorda lá o início da igreja, quando os apóstolos estavam em dúvida o que fazer diante de uma situação
de pagãos que ficam cristãos, tem que passar pelo regime judaico ou não. Eles reuniram-se, debateram, não pediram ao Espírito Santo que dissesse alguma coisa, não, debateram e no fim, o que disseram? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós determinar o seguinte. Então eles tinham consciência de que o Espírito Santo nasceu daquela comunhão. Quanto à presidência da CNBB fora, foi outra experiência muito interessante, porque nós fomos recebidos presidentes da República, tivemos uma presidente, por ministros da Justiça, da Câmara, do Senado. Então, olha, o que tem de autoridade em Brasília, eu sempre dizia para Dom Sérgio e Dom Leonardo, Dom Sérgio, presidente, nós podemos não ter dinheiro na CNBB, mas temos prestígio. Porque realmente, o que eles veem, é interessante, aí você fica conhecendo como eles veem a CNBB, um grupo sério. Porque realmente não há, quando a CNBB luta por uma causa, não está querendo encargo, não está pedindo dinheiro. Não precisa disso, né? Não está querendo dinheiro, está querendo o seguinte, lutar pela verdade, pela justiça. Esse pessoal percebe que tem uma sensibilidade muito grande. Então ele sabe que se a gente vai pedir sobre os índios, não é que você vai ganhar alguma coisa. O que índio vai te dar em recompensa? A não ser você ter a consciência de que está lutando por uma causa justa. Se você vai pelo aborto, o que você está ganhando? A não ser... Então, isso eles vão percebendo. Isso, para mim, foi muito interessante de ver como a CNBB é respeitada. E é respeitada por causa disso. Eles sabem também que nós, em muitas coisas, divergimos, mas no essencial, estamos juntos lutando por aquilo em que acreditamos. Como em Brasília a CNBB é para o governo, para os governos, né? Muitas dioceses são espaços de diálogo entre os poderes locais. Aqui em Salvador o senhor exerceu isso, né? Por exemplo, em greves, o senhor foi um mediador. Isso é bonito, né? Onde a igreja é um espaço de diálogo. Porque isso é interessante. E aí outra coisa que eu falava antes. É fácil mediar greve? Não, é difícil. Ainda mais de policial e governo. Porque cada um está convicto da sua verdade. E aí chega um momento que um não escuta mais o outro. Aí você tem que ser aquela ponte. E como a figura do bispo é muito respeitada, então eu escutava muito, mas também quando eu me cansava de escutar e achei que era a hora de intervir, eu falava, eles prestavam atenção. E eu ouvi, tanto da parte do governo do Estado, do representante, como do pessoal da greve, senhor Dom Murilo, como foi bom o senhor estar aí, porque nós pudemos dizer muita coisa que não conseguimos dizer para eles, um dizendo sobre o outro. Então, eu vi ali que, às vezes, o seu papel não é falar, não é que é você prestar atenção ao que cada um fala, para você pegar um pouco desse, um pouco daquele, e mostrar, escuta, vocês não estão tão longe, vamos ver, tal, né? E levar um pouco outra coisa importante, com humor. Porque no fim você tem que começar a rir, e aí eles estamos tudo rir, aí desanuvia, mas foram dias e dias, entendeu? Numa sala apertada, que não tinha sido preparado para isso, na época que tinha ar-condicionado, e foram 2 greves. Mas assim, foi uma experiência muito bonita e forte, porque, puxa, ver que de repente a vida volta ao normal, que está um caos no Estado, mortes, roubos, né? Mas é isso que é importante, quer dizer, a gente usar da credibilidade, não buscando alguma coisa para a gente, mas buscando a conciliação. Isso é típico do Espírito Santo, né? Enquanto há uma torre de Babel, cada um falando uma coisa, o Espírito Santo vem para encaminhar e resolver. Dom Murilo, deixando Salvador, o senhor vai morar em qual cidade? Numa cidade que talvez muita gente nem conheça o nome, Corupá. Corupá é uma cidade de uns 8 mil habitantes, a 20 quilômetros de Jaraguá do Sul, uns 80 de Joinville, onde eu morei 7 anos lá Santa Catarina. Santa Catarina, no norte catarinense. Uma cidade bonita, cercada de montanhas belíssimas, uma cidade de cachoeiras, muitas cachoeiras, uma mais bonita que a outra. E vou lá porque lá está a sede, e de lá eu posso sair para servir da forma que... Porque um nome bonito que se dá oficial para o bispo que deixa a diocese é emérito. Entre nós bispos tem outro nome, já que
porque todo mundo chega. Já que você é emérito, já que você não tem diocese, você podia aceitar uma palestra, já que você... e assim vão pedindo. Tem bispos que já me falaram que estão trabalhando mais como emérito do que antes, porque agora todo mundo acha, não tem nada que fazer, vamos arrumar um trabalhinho. Inclusive, eu vou pedir uma palestra para o senhor depois da entrevista, tem uma agenda já com o senhor. Já que então é assim. Mas eu penso que o fato de você não ter uma diocese com todo esse peso, responsabilidade, problemas econômicos, problemas pessoais, cuidar do seminário, cuidar disso, daquilo, realmente dá condições de fazer aquilo que é mais leve e que, na verdade, é aquilo que a gente gosta de fazer. O senhor gosta de escrever, por exemplo? Na verdade, eu escrevo sob pressão. Há uns que escrevem sob inspiração. Preciso escrever o artigo, me pedem para aquela revista, me pedem para o jornal, e aí tem que escrever. Né? Mas eu acho assim, claro que no fim a gente acaba tendo ideias, eu penso ou escrever, ou eu penso também retiros para padres. Por que para padres? Porque eu vejo que os padres aceitam bem os bispos. E é mais difícil encontrar pregador para padre. Então, às vezes, as religiosas vêm me pedir, eu digo, não, eu fiz opção preferencial pelos padres. Porque, na verdade, é mais difícil de encontrar quem aceite. Então, pessoal, eu vou prestar o meu serviço dessa forma. E ajuda toda a igreja. Agora, um dado interessante, no começo da entrevista o senhor falou de Irmã Dulce, né, Santa Paulina. O senhor está voltando para a Terra agora, onde começou todo o processo de beatificação também, de um colega de congregação, que é o Padre Léo, né? O senhor conviveu com o Padre Léo? Deixa eu primeiro falar do Padre Aloysio, que também está com processo. Também. Foi meu mestre de noviços. Ele foi mestre de noviços 25 anos. Dos noviços dele, 10 ficaram bispos. E do Padre Léo, eu fui reitor. Ele era seminarista e eu era o reitor dele. Esse outro Marcelo de Florianópolis foi no tempo que eu morava em Florianópolis que ele morreu. Então, Deus vai me colocando assim alguns santos perto para ver se eu aprendo a ser santo, que está na hora para eu aprender um pouco com essas testemunhas vivas. Porque o santo é isso. É alguém que vem te dizer, aquilo que Jesus apresenta é possível. Ele falou na parábola do bom samaritano. Olha, lá em Salvador, teve uma irmãzinha que não aceitou ficar trancada dentro do convento, foi atrás dos feridos da beira da estrada, os recolheu. E aí vem uma coisa que eu acho muito importante em Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, a capacidade de se multiplicar, de criar outras lideranças, de trabalhar com outras pessoas. Como quem diz, daqui a pouco eu não estou, mas eu quero que a obra continue. Ou então, se eu tiver mais gente, vou atingir mais pessoas. Então, essa não é aquela que diz, não, eu quero me dedicar, depois de mim não me interessa. Ao contrário. Então, ela nos ensina que a caridade deve ser organizada. Não basta assim aquele desejo, vou fazer o bem. Não, organize-se para que a caridade, o amor se multiplique. Quanto mais for organizado, mais ele se multiplica em benefício para os necessitados. Dom Murilo, Papa Francisco, o que o senhor tem a dizer sobre este grande homem que está transformando a igreja? Eu tive possibilidade, além de vários outros encontros, mas nos 4 anos que fui vice-presidente, nós 3, presidente, vice e secretário, íamos num encontro com ele, e geralmente em torno de 40 minutos. Uma conversa informal, ele querendo saber isso, querendo saber daquilo, muito preocupado em conhecer e saber a nossa opinião, que ele sabia que a nossa opinião, modéstia à parte, era confiável, porque às vezes não pode... E nos deixava muito à vontade. Um irmão mais velho que tinha capacidade de escutar. Eu sei que muitas vezes ele não é entendido, não é compreendido, mas eu admiro essa capacidade de alguém que tem um objetivo claro e luta para alcançá-lo. Um grande respeito a todo mundo, mas vai em frente. E uma pessoa de muita fé, pede muito, desde o início, pede oração, que ele sabe que precisa da graça de Deus para fazer bons discernimentos. E, ao mesmo tempo, uma pessoa assim, sempre aberta a conhecer as realidades novas do mundo. Eu acho, assim, uma pessoa muito apropriada para o nosso tempo. Dom Murilo, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui conosco na TV Evangelizar, na sua casa, em Salvador. Agora que o senhor vai voltar a ser catarinense, né? Em Corupá. Dom Murilo Krieger, arcebispo emérito de Salvador,
foi bispo auxiliar de Florianópolis, bispo de Ponta Grossa, Maringá, voltou para Florianópolis, Salvador, pediu a renúncia para o Santo Padre. Dia 11 de março de 2020, a renúncia foi aceita. Então, sua mensagem para o povo brasileiro e para quem nos acompanha pela TV Evangelizar. Quando o Senhor formos nos encontrar com o Senhor, Ele não vai perguntar assim: o que você fez? Que títulos você tem? Que cargos ocupou? Você foi famoso? Você foi muito conhecido? Ele vai perguntar: você me amou? Você me respeitou no seu irmão? Você me acolheu? Isso que Ele vai perguntar. Essas são as grandes heranças que a gente levar. Então, portanto, vamos fazer o bem, deixar o resto pelo Senhor, e se Ele te der cargo, assuma aquele espírito que Ele mesmo ensinou, para servir, porque temos que ser como Ele, que não veio para ser servido, mas para servir. E servindo, a gente vai enfrentando as dificuldades, e se nem tudo for como a gente deveria fazer, como a gente gostaria de ter feito, o Senhor vai compreender e Ele vai completar tudo isso, porque o seu amor é infinito. Deus é amor. Muito obrigado, Dom Murilo, e parabéns pela sua história na igreja, e vai continuar servindo em muitos ambientes. Certo. Muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanha pela TV Evangelizar, Bispos do Brasil, este programa que tem o objetivo de ser um espaço de diálogo, de conversa, de escuta com o episcopado brasileiro. Todas as entrevistas estão disponíveis no canal do YouTube da TV Evangelizar. Até o próximo programa.